Olá pessoal! Hoje, para surpresa de vocês, a aula é num lugar que eu acho que vocês estão com saudade, porque eu já estava pra caramba, né? Estou aqui então, né, no campus Santa Rosa do Sul, tá? Vim aqui para gravar hoje a aula daqui para vocês, tá? Então hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Em vez de estar ali com a mesa bonitinha, estou aqui sentado no banquinho, naquele ambiente entre as salas do ensino médio, aqueles que tem aqueles bancos embaixo das árvores maravilhosos, tá? Então, hoje a aula vai ser daqui com vocês, tá? Vou falar o período todo de máscara, né? Porque a gente tem que seguir os decretos estaduais, né? É obrigatório o uso de máscara aqui no ambiente do campus, né? A circulação aqui é mínima de pessoas, tá? Eu vim hoje aqui porque eu precisava usar um equipamento para gravar uma aula da agronomia, né? Então eu tinha que vir até aqui por causa desse equipamento e aproveitei e vou gravar a aula também de vocês aqui, para vocês poderem visualizar um pouco. Depois no final eu dou uma voltinha aqui e mostro para vocês como é que tá tudo aqui, tá? Para vocês matar um pouquinho da saudade, enquanto a gente não pode se reencontrar aqui presencialmente nas nossas aulas aqui no campus, ok? Muito bem então, tá? O tema da nossa aula hoje é campo gravitacional, né? O campo gravitacional. Tá? Bom, então, primeira coisa que a gente tem que ter claro, vamos começar estudando a questão do planeta que a gente vive, da Terra. Tá? Qualquer corpo que é colocado na proximidade da Terra, tá? Qualquer corpo que for colocado nas proximidades da Terra, ficará sujeito a uma força de atração. Tá? Uma força de atração gravitacional. Muito bem. Tá? Desta forma, a Terra origina, né, em torno do espaço que envolve ela, um chamado campo gravitacional. Tá? E aí na figurinha que vocês têm no primeiro slide, vocês têm uma noção ali. Tem o planeta Terra e tem um campo gravitacional, que são os vetores indicando para o centro da Terra, tá? Em toda a região em torno da Terra. Tá? Então, em qualquer ponto no entorno da Terra, vai existir o campo gravitacional terrestre, né? E ele vai se estender por uma distância muito grande da Terra, até que o campo gravitacional de outro planeta, de outro astro qualquer, passe a agir de maneira mais intensa que o terrestre, ok? Muito bem. Dentro desse campo, né, os corpos, todos os corpos são atraídos para a Terra, tá? Gostando ou não, ninguém vai sair voando por aí sem dispositivos especiais, tá? Porque a Terra vai puxar sempre a gente para a superfície, tá? E o que acontece? Quando a Terra puxa a gente para a superfície, se um corpo é abandonado a uma certa altura, tá? Esse corpo, no deslocamento até a superfície, vai sofrer uma variação de velocidade, tá? Bom, se ele sofre uma variação de velocidade, é porque ele está sujeito a uma aceleração. E se este corpo tem massa, e só vai acontecer isso se ele tiver massa, né? A aceleração em um corpo que tem massa se dá única e exclusivamente pela existência de uma força, respeitando a segunda lei de Newton, tá? Então, necessariamente, esse movimento com velocidade que varia se dá por conta da aceleração, que a gente chama de aceleração da gravidade, né? Que a gente normalmente nomeia por G. Tá? Então, aceleração da gravidade, certo? Muito bem. Bom, então, se qualquer corpo de massa m colocado a uma certa altura da superfície da Terra, tá, vai ser atraído para o centro dela, certo? Essa atração gravitacional, a força de atração gravitacional sobre esse corpo, corresponde exatamente ao seu próprio peso, tá? A força com que a Terra puxa o corpo corresponde ao peso desse corpo. Tá? E também pode ser calculada essa força pela lei da gravitação universal, que a gente viu na aula passada. Tá? Então, a força que atua no corpo é a mesma dada pela lei da gravitação universal, é a mesma dada pela força peso. Tá? Então, vai acontecer o quê? Bom, peso a gente já estudou, peso, massa vezes a gravidade. Tá? A força de atração gravitacional, né? Então, ela é dada pela constante G, que é a constante de gravitação universal, vezes produto entre a massa maior e a massa menor, dividido
pela distância ao quadrado, pelo raio, o raio que separa esses dois corpos elevado ao quadrado, certo? Bom, como essas duas forças são iguais, a gente iguala, né, o termo depois da igualdade uma com a outra, né? Então a gente faz peso igual a força de atração gravitacional. E aí quem é o peso? Massa vezes a gravidade igual constante de gravitação vezes o produto da massa maior vezes a massa menor, dividido pelo raio que separa os planetas, né, os corpos, elevado ao quadrado, tá? Que é o que está ali na equação da direita ali do segundo slide, tá? Bom, vejam, em ambos os termos dessa igualdade, a massa menor, que é a massa do corpo que está colocado lá a uma certa altura, tá? Essa massa do corpo menor tem nos dois lados da igualdade, então eu posso simplificar ela. Então, corta lá, simplifica a massa menor. Vai sobrar então que o quê? A gravidade na superfície da Terra é dado pela expressão G, que é o G da constante universal, é o Gzão, não é o Gzinho de gravidade, tá? Então, G maiúsculo, constante de gravitação universal, vezes a massa da Terra, certo? A massa da Terra, dividido pelo raio ao quadrado. Este raio é o raio da Terra, tá? Então, a gente tem os dados ali, ó. Importante cuidar, né? A gravidade, a unidade dela é uma aceleração, então é metros por segundo ao quadrado, certo? A constante de gravitação universal tem um valor que a gente não tinha trabalhado antes, mas agora eu vou mostrar um exemplo numérico só para vocês verem que aqui as contas são um pouco mais complexas, tá? Mas é só para mostrar. Vocês não vão resolver exercícios de acordo com esse exemplo complexo, mas eu preciso mostrar para vocês pelo menos, tá? Então, a constante de gravitação universal, o valor dela é 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado, tá? Esse 6,67 vezes 10 a menos 11 equivale a 0,0000000000667. Então é um número muito, muito, muito pequeno, certo? É um número muito pequeno, ok? A massa da Terra, em média, não é exatamente cravado esse valor, mas é o que a gente usa para efeito de cálculo médio, né? A massa da Terra, ela é um valor de 6 vezes 10 na 24 quilogramas. 6 vezes 10 na 24 quilogramas é o número 6 seguidos de 24 zeros. Então isso é número grande pra caramba, certo? O raio da Terra. Bom, o raio da Terra é aproximadamente, tá? 6.380 quilômetros, tá? Só que na equação a gente não pode colocar o raio em quilômetro, tem que colocar ele em metro. Então vou ter que transformar 6.380 para metro, multiplica por 1.000. Então vai ficar 6.380.000 metros. Eu posso escrever isso em unidade científica, né? Em notação científica. Então, os 6.380.000 metros vão ser igual a 6,38 vezes 10 na 6, que é um número grande. Isto em metros, tá? Esses são valores constantes para aplicar nessa equação que a gente deduziu aí, ok? Vamos lá então para o exemplo 1, tá? O exemplo 1, exemplo numérico. Com os dados conhecidos a respeito da massa da Terra e seu raio médio, calcular o valor da gravidade na superfície da Terra. Veja, a gente usava o valor da gravidade para calcular o peso dos corpos, coisa e tal. A gente usou esse valor e usou sempre um 9,81. Na verdade, nunca usou isso, né? Usava sempre 10 para facilitar as contas. Agora vamos ver realmente qual é o valor de G. Vamos calcular o valor de G. Então, primeira coisa, os dados que a gente tem. Determinar a gravidade, que a gente não sabe. A constante de gravitação universal está dada no problema, 6,67 vezes 10 a menos 11 quilograma, Newton metro quadrado por quilograma quadrado. A massa da Terra, agora eu procurei aqui a massa da Terra precisa, tá? Antes a massa lá era aproximadamente, agora eu procurei a massa precisa, para fazer a conta e chegar no valor de G o mais próximo possível. Então, a massa da Terra é 5,972 vezes 10 na 24 quilogramas, ok? E o raio da Terra, tá? O raio da Terra é de 6,38 vezes 10 na 6 metros. Então, eu vou usar desses dados para substituir na equação, tá? O que a gente vai ter lá? Ó? De novo, aquela equação para calcular, né? A força peso igual a força gravitacional,
pega a parcela do peso, massa vezes a gravidade, igual a G vezes M maiúsculo vezes M minúsculo dividido pelo raio ao quadrado. M minúsculo vai ter dos dois lados, dos dois termos, simplifica o M minúsculo. Sobra que a gravidade na superfície da Terra vai ser dado só pelo produto constante de gravitação universal, que multiplica a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Tá? Então, substituindo isso aí na equação, a gente vai ter lá, ó, a gravidade na superfície da Terra vai ser 6,67 vezes 10 na menos 11, que multiplica 5.972 vezes 10 na 24, dividido por 6,38 vezes 10 na 6, elevado ao quadrado. Perfeito? Bom, gente, aqui para resolver isso aqui, a gente até pode fazer na mão, vai demorar uma eternidade, mas consegue fazer. Mas o objetivo aqui não é esse. O objetivo é só mostrar para vocês. Então, pega uma calculadora científica e vai lá e calcula, né? Vai lá e vai calcular como? Primeira coisa, o valor de 6,38 vezes 10 na 6 elevado ao quadrado. Você vai lá numa Casio FX82, que é essa calculadora que vocês usam para cálculos de topografia, coisa e tal. Você vai lá e digita 6,38 ESP6. E aí vai procurar uma teclinha que está x ao quadrado, tá? Procura a teclinha x ao quadrado, aperta lá, quer dizer que ele vai estar elevando aquele termo ali ao quadrado. O 6,38 vezes 10 na 6 elevado ao quadrado vai dar um valor de 4,07 vezes 10 na 13, certo? Então, vai ter o que agora? Agora eu vou ter 5.972 vezes 10 na 24 dividido por 4,07 vezes 10 na 13. Aí eu vou de novo para a calculadora científica. Aí eu vou fazer assim, ó. 5.972 ESP24 dividido 4,07 ESP13 igual. Aí a calculadora vai dar para mim a resposta de quanto? 1,4673 vezes 10 na 11 positivo. Tá? Esse termo 1,4673 vezes 10 na 11 positivo, eu vou multiplicar pelo valor da constante da gravitação universal, que é 6,67 vezes 10 na menos 11. Tá? Quando eu multiplico esses dois termos, eu posso ir lá na calculadora, vamos lá, zera tudo e começa de novo. Né? 6,67 ESP, aí tem que botar primeiro o negativo, tá? Então, depois do ESP, procura o sinal de negativo, mas não é o negativo da subtração, gente. Se vocês forem no negativo da subtração, ferrou tudo, tá? Então, vamos de novo, desde o início, ó. 6,67 ESP. Procura aqui em cima nas teclas, vai ter um sinal de negativo. É aquele sinal ali, não é o da operação de subtração. Então, sinal negativo, 11. Aí, nas operações vezes 1,4673 ESP, 11 positivo, dá o igual. E aí, o resultado disso vai ser o valor da gravidade na superfície da Terra, que para esses dados aqui, dá um valor de 9,787 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da gravidade na superfície da Terra, ok? Bom, mas aí a gente precisa entender outras coisas mais. No slide seguinte, olha lá, agora eu vou ler aqui para vocês. Ó. Como a Terra não é uma esfera perfeita, né, que ela possui um raio no equador maior que o raio polar. Então, a Terra não é uma esfera perfeitinha. É como se fosse uma bola que alguém senta em cima dela. Então, ela fica achatada nos polos. O diâmetro, o raio polar é menor do que o raio equatorial, certo? Bom, como varia o raio da Terra em alguns pontos, a gravidade também varia, porque a gravidade depende do raio elevado ao quadrado. Mudou o valor do raio, muda a gravidade, tá? Então, o campo gravitacional na superfície da Terra vai sofrer alterações de acordo com a latitude que você se encontra na superfície terrestre, ok? E aí, ali do lado, a gente tem uma tabela, ali, ó, latitude em graus e o valor da gravidade em metros por segundo ao quadrado. 0 graus é na linha do Equador, tá? Na linha do Equador, a gravidade é 9,78. 10 graus, ou acima ou abaixo, tanto faz, tá? 9,782. 50 graus. 50 graus, 9,811.
90 graus lá no polo, né? Lá no polo a gravidade é 9,832, ou seja, quanto mais para o polo, né, menor o diâmetro, maior é o valor da aceleração da gravidade, ok? Então, olha lá, ó. Observe que a força da gravidade sobre um objeto é 0,5, metade de 1%, tá? Maior nos polos do que no Equador. É pequena a diferença, é bem pequena, porque a diferença de raio na Terra entre o Equador e o polo não é tão grande, tá? Então, essa diferença na gravidade é de 0,5 só, tá? Contudo, vejam bem, contudo, um lançamento de uma latitude, né, muito mais ao norte ou muito mais ao sul, né, da linha do Equador, como por exemplo o Kennedy Space Center da NASA, na Flórida, que é onde tem as bases de lançamento das naves da NASA, tá, dos foguetes da NASA, ou a base aérea de Vandenberg, na Califórnia, tá, exige que os foguetes mudem de direção para que os satélites possam chegar ao Equador, né? Alinhado com a linha do Equador em uma altitude acima da superfície, tá? Ou seja, os mesmos satélites lançados a partir de Alcântara, Alcântara é a base de lançamento de Alcântara, fica no estado do Maranhão, no Brasil, tá? Então, os mesmos satélites lançados a partir de Alcântara economizariam economizariam entre 20 e 30% de combustível, estimam analistas, tá? Gente, economizar 20 a 30% de combustível, e a quantidade de combustível que vai é muito, isso implica uma diferença muito grande de custo, tá? Slide seguinte. Bom, aí eu trouxe aqui alguns dados e informações a respeito, então, dessa base de Alcântara, né? E por que a base de Alcântara ela é tão bem vista mundialmente e como é que eu vou dizer, disputada por países para poder usar ela, tá? Em 2011, o Wikileaks revelou que o governo dos Estados Unidos quer impedir a criação de um programa de produção de foguetes espaciais brasileiros, tá? Por isso, as autoridades estadunidenses pressionam parceiros dos brasileiros nesta área, como a Ucrânia, tá? Para não transferir tecnologia por setor ao país, tá? A restrição dos Estados Unidos está registrada em um telegrama que o Departamento de Estado enviou à Embaixada em Brasília, tá? Em janeiro de 2009, onde ele descreve: não apoiamos o programa nativo de veículos de lançamento espacial do Brasil. Queremos lembrar às autoridades ucranianas que os Estados Unidos não se opõem ao estabelecimento de uma plataforma de lançamento em Alcântara, contanto que tal atividade não resulte na transferência de tecnologias de foguete ao Brasil. O que os Estados Unidos querem com isso? Que o Brasil não consiga desenvolver a tecnologia para criar um foguete que vai lançar satélite, né? Por quê? Porque o Brasil não tem isso. Tem a base no melhor lugar do mundo para lançar, mas não tem a tecnologia para lançar. Então o Brasil é obrigado a comprar o lançamento com a tecnologia de outros países, tá? E os Estados Unidos não quer que o Brasil tenha acesso ao conhecimento para poder estabelecer um veículo lançador de satélites, certo? Muito bem. Seguindo ali, né? Os Estados Unidos também não permitem o lançamento de satélites norte-americanos ou fabricados por outros países, mas que contenham componentes estadunidenses, tá? A partir do centro de lançamento de Alcântara, abre aspas, devido à nossa política de longa data de não encorajar o programa de foguetes espaciais do Brasil, tá? Conforme outro documento confidencial que foi divulgado pelo Wikileaks, tá? Bom, gente, então, desde 2009, os Estados Unidos vem pressionando, vem trabalhando para impedir que o Brasil consiga desenvolver um programa de lançamento de satélites, né? Foguetes, veículos lançadores de satélites, tá? Aí, diante de tudo isso,
em 2019, o Brasil fechou um acordo com os Estados Unidos, tá? Em outubro de 2019, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, tá? Então, um acordo no qual os Estados Unidos utilizam a área para pesquisa científica e lançamento de foguetes. Então, os Estados Unidos estão autorizados a usar agora a base de Alcântara para realizar pesquisas e para lançar foguetes a partir de Alcântara, com uma economia de combustível de cerca de 20% a 30%. Tá? Porque a base de Alcântara, né, ela fica a 2 graus apenas da linha do Equador. Então, é como se ela estivesse praticamente em cima da linha do Equador. Então, é a melhor base no mundo para lançamento de foguetes. Tá? Muito bem. Seguindo aqui, né? Então, os Estados Unidos podem utilizar a área para pesquisa e lançamento de foguetes. Tá? O Senado Federal, em 2019, também publicou o decreto aprovando o texto. Tá? Aprovando o texto sobre salvaguardas tecnológicas relacionadas à participação dos Estados Unidos da América em lançamentos a partir da base de Alcântara. Tá? Ou seja, quais são as salvaguardas tecnológicas? Quando os Estados Unidos fizeram o lançamento da base de Alcântara, os Estados Unidos não precisa repassar ao Brasil os conhecimentos que estão por trás daquele lançamento, né? Os dados técnicos do lançamento. Ou seja, o Brasil fica sem saber nada. Né? Então, assim, é bom se hospedar na casa dos outros. Ainda mais quando a gente não precisa pagar aluguel. Né? Infelizmente, o Brasil aceitou esse tipo de acordo. Né? E vai ficar estacionado no seu programa de desenvolvimento de veículo lançador de satélite, né? Por talvez aí um longo tempo ainda. Tá? Enquanto isso, temos um dos melhores centros no mundo que produz satélites, que é o INPE, né? Produz os melhores satélites em diversas áreas, tá? E esses satélites que são produzidos pelo INPE têm que ser lançados de outro lugar. Então, geralmente é uma parceria com a China, eles são lançados da China. Tá? Então, a gente paga caro para lançar o satélite porque não conseguimos ter a tecnologia para lançar. Bom, vamos lá. Seguindo, gente, tá? Bom, como é que fica a questão do campo gravitacional, então? Quando os corpos estiverem em uma certa altura H em relação ao Sol. Na superfície vai dar aquele valor que a gente calculou lá, 9,78. E quando o corpo tiver uma certa altitude, né? Tiver afastado, sei lá, 100 km, um avião está lá voando 10 km de altura. Qual é a gravidade que atua nele? E se uma nave espacial tiver a 250 km da superfície da Terra, qual a gravidade que atua nele? Então, como é que a gente faz isso? Ó, pega a figurinha que está ali do lado, dá uma olhada nela. Ó. Tem a Terra, tem o raio da Terra, e aí o corpo está afastado da Terra a uma certa altura H, certo? Uma altura H. Na equação que a gente utilizou para a gravidade na superfície, né, que era constante de gravitação universal vezes a massa da Terra dividido pelo raio ao quadrado, este raio ao quadrado agora a gente vai substituir pelo a soma das distâncias do raio da Terra mais a altura em que o satélite se encontrar, o satélite, o corpo qualquer, certo? Então nós temos lá, ó, a gravidade numa determinada altura h minúsculo vai ser dado pelo produto, né? Constante de gravitação universal que multiplica massa da Terra dividido pela soma do raio da Terra mais a altura onde esse corpo estiver em relação à superfície. Tá? Esses dois valores somados elevado ao quadrado. É dessa forma que a gente calcula. Tá? Bom, gente, eu não vou demonstrar aqui porque ia demorar pra caramba, tá? Mas se a gente pegar essa equação da gravidade de uma altura h com a equação da gravidade na superfície, isolar a constante de gravitação universal, isolar a constante de gravitação universal nas duas equações e igualar as duas parcelas das duas equações, a gente vai poder simplificar essas equações e chegar naquela que está ali do lado direito, que é o que nos interessa utilizar mesmo, que é o quê? Como é que eu calculo a gravidade a uma determinada altura da superfície da Terra? Eu vou multiplicar a gravidade da superfície vezes o raio da Terra dividido pela soma do raio mais a altura onde o corpo está. Simplesmente essa equação. Tá?
Eu não vou mostrar a dedução aqui, porque ia demorar pra caramba, tá? Então, a gravidade a uma altura h é a gravidade na superfície que multiplica o raio da Terra dividido pelo raio da Terra mais a altura que o corpo se encontra, ok? Vamos lá, exemplo 2 então. Considere um satélite artificial em torno da Terra. O satélite encontra-se em relação à superfície da Terra a uma altitude igual ao próprio raio da Terra. Então, tem o raio da Terra e ele está numa altura de mais um valor de raio. Tá? Determine o valor do campo gravitacional a que esse satélite está sujeito em relação ao campo gravitacional na superfície. Bom, o campo gravitacional na superfície a gente sabe que é G, né? Então, vamos aos dados, ó. A gravidade na superfície é G, a gente já conhece isso, certo? A altura que o satélite se encontra, a altura dele é R. O raio da Terra também é R, tá? Qual será a gravidade no satélite? Então, a gente vai calcular. O campo gravitacional, a gravidade na altura H vai ser a gravidade da superfície, que é G, vezes o raio da Terra, dividido pelo raio da Terra mais a altura, que nesse caso é outro raio. Então, a gente vai ficar com a equação, substituindo ali, a gente vai ficar, ó, gravidade, tá? Na altura H, vai ser igual a gravidade da superfície, que multiplica R dividido por R mais R. Bom, R mais R é igual a quanto? 2R. O R de cima com R de baixo, eu posso simplificar. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar que a gravidade na altura H desse satélite aqui vai ser dado pela gravidade da superfície dividido por 2. Ou seja, quando o satélite estiver a uma altura da superfície igual ao raio da Terra, a gravidade que atua nele é só metade da gravidade da superfície. Então, eu pego um 9,78 e divido por 2. Ok? Muito bem. Exemplo 3. Tá? A massa da Terra é aproximadamente igual a 81 vezes a massa da Lua. E o seu raio é aproximadamente 3,7 vezes o raio da Lua. Sendo G a aceleração da gravidade na superfície da Terra, determine a aceleração da gravidade na Lua, GL, tá? Em relação à gravidade G na Terra. Bom, dados. Vamos lá, sempre primeiros dados. O que a gente tem? Massa da Terra. A massa da Terra, o problema disse que é 81 vezes a massa da Lua, ml. Vou deixar indicado dessa forma, tá? O raio da Terra. O problema disse que o raio da Terra é 3,7 vezes o raio da Lua, tá? A gravidade na Terra. A gravidade na Terra é G. E a gravidade na Lua, não sabemos. Muito bem. Então, começamos. Como é que a gente calcula a gravidade na Terra? A gravidade na Terra vai ser a constante de gravitação universal multiplicado pela massa da Terra dividido pelo raio da Terra elevado ao quadrado. Certo? Como é que a gente calcula a gravidade na superfície da Lua? A gravidade na superfície da Lua vai ser a constante de gravitação universal G vezes a massa da Lua dividido pelo raio da Lua elevado ao quadrado. Ok? Muito bem. Bom, de novo, nessas duas equações a gente isola o G. Tá? Então, para isolar, na primeira equação da gravidade da Terra, o raio ao quadrado da Terra está dividindo, multiplicando a gravidade da Terra. A massa da Terra está multiplicando G, passa dividindo. Então, a equação fica o quê? Fica gravidade da Terra vezes o raio da Terra ao quadrado dividido pela massa da Terra. A mesma coisa vai acontecer com a equação da gravidade da Lua, né? O raio da Lua ao quadrado que está dividindo vai passar multiplicando a gravidade da Lua. A massa da Lua que está multiplicando vai passar dividindo. Então, para a gravidade da Lua, eu vou ter que o G maiúsculo lá, a constante de gravitação universal, vai ser a gravidade da Lua vezes o raio ao quadrado da Lua dividido pela massa da Lua, certo? E aí, o que a gente faz? Depois de isolado o G, eu vou poder fazer o quê? Igualar os dois valores da equação. Então, eu vou pegar aquele termo ali que eu isolei e vou igualar com outro, que vai resultar naquilo que está lá, ó. Gravidade da Lua vezes o raio da Lua ao quadrado dividido pela massa da Lua é igual a gravidade da Terra vezes o raio da Terra ao quadrado dividido pela massa da Terra. E agora eu vou fazer a substituição dos dados que eu tenho ali separado na coluna da esquerda. Então, vamos lá. Gravidade da Lua é quem eu quero calcular, não sei. Raio da Lua ao quadrado. Bom, o raio da Lua vai ser o raio da Lua. Vai ficar indicado por RL.
elevado ao quadrado. A massa da Lua, né? A massa da Lua, para nós, é a massa da Lua. Certo? Bom, a gravidade da Terra é G, que multiplica o raio da Terra. O raio da Terra é 3,7 vezes o raio da Lua elevado ao quadrado. Tá? Dividido pela massa da Terra. E a massa da Terra é igual a quanto? 81 vezes a massa da Lua. Então eu faço a substituição dos dados que o problema me forneceu na equação. E agora eu faço o que com essa equação, professor? Bom, o que o problema quer? Quer que você calcule a gravidade da Lua. Então você precisa isolar o termo gravidade da Lua. Então pega ali na equação, ó, a massa da Lua está dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. O raio da Lua ao quadrado está multiplicando, vai passar dividindo. Veja o que sobrou ali do outro lado ali, ó. 3,7, né? No numerador tinha lá o 3,7 vezes o raio da Lua elevado ao quadrado. 3,7 elevado ao quadrado é igual a 13,69. Raio da Lua elevado ao quadrado vai ficar raio da Lua ao quadrado. Tá? Aí o que vai acontecer, gente? Vai dar para simplificar, né? O raio da Lua ao quadrado que está em cima com o raio da Lua ao quadrado que está embaixo, a massa da Lua que está em cima com a massa da Lua que está embaixo. Sobra para a gente agora só números e a variável da gravidade da Terra, porque a gente vai dar a gravidade da Lua em função da gravidade da Terra, certo? Então, o que vai sobrar ali? Vai sobrar o 3,7 elevado ao quadrado, que é 13,69, dividido por 81. Ah, então, quando eu pegar na calculadora, aí bota na calculadora lá, né? 13,69 dividido por 81, a resposta vai ser igual a 0,169. Tá? G. Então, o valor da gravidade na Lua é 0,169 vezes o valor da gravidade da Terra. Certo? Muito bem. Esse 0,169, ele é muito próximo da fração 1/6. Se a gente pegar 1 e dividir por 6, vai dar 0,16666. Então, dá uma diferença bem pequenininha. Tá? Então, dessa forma, chegamos ao valor que o problema quer que você calcule a gravidade na Lua. A gravidade da Lua é aproximadamente 1/6 do valor da gravidade da Terra. Ok? Exemplo 4, só para fechar então, tá? O planeta X, sei lá que planeta é esse, X, tem a metade da massa do planeta Y. Também não sei qual é. E o planeta X tem um raio 4 vezes menor que o planeta X. Que o planeta Y, certo? Então, repetindo, o planeta X tem metade da massa de Y e tem 4 vezes menor o raio do que o raio do planeta Y. Daí o problema pede, o exercício aqui pede, compare as acelerações da gravidade Gx, gravidade no planeta X, e Gy, gravidade no planeta Y, tá? Na superfície desses planetas, certo? Muito bem. Que informações a gente tem? Planeta Y. O que eu sei da massa do planeta Y? Né? O problema não deu nada. Então eu vou atribuir, vou dizer que a massa do planeta Y é M, maiúsculo, certo? M maiúsculo. Muito bem. Qual é o raio do planeta Y? O problema também não deu um valor numérico. Então eu vou dizer que o raio do planeta Y é R maiúsculo. Deu? O planeta X tem algumas informações comparado a Y. Bom, a massa do planeta X, o problema disse lá, tá, que era a metade de Y. Então, se eu atribuir a massa do planeta Y igual a M, a massa do planeta X, que eu vou chamar de M maiúsculo linha, né? M maiúsculo linha, vai ser igual a M dividido por 2. Vai ser a metade da massa do Y. Tá? E o raio, então, do planeta Y, né? Vai ser o quê? Bom, se eu disse, do planeta X, perdão, se eu disse que o raio do planeta Y é R, o problema diz que o raio do planeta X é 4 vezes menor. Então, se o raio de Y é R, o raio de X tem que ser R dividido por 4, certo? R dividido por 4. Bom, então nós vamos ter o quê? Para o planeta Y, eu vou ter lá, a gravidade em Y vai ser constante de gravitação universal vezes a massa do planeta Y dividido pelo raio do planeta Y elevado ao quadrado. Tá?
Para o planeta X eu vou ter o quê? Eu vou ter a gravidade no planeta X vai ser a constante de gravitação universal vezes a massa do planeta X dividido, né, pelo raio do planeta X elevado ao quadrado. Tá? Muito bem. Então a gente vai ter ali, ó, substituindo os valores, né, que a gente tem ali para o planeta X, vai dar o que, gente? Vai dar assim, ó. G do planeta X vai ser a gravidade vezes a massa é m dividido por 2, tudo isso dividido pelo raio ao quadrado. Quem é o raio? R dividido por 4, tudo isso elevado ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado este raio dividido por 4, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter raio ao quadrado dividido por 16. Mas verifiquem, eu tenho uma fração em cima e uma fração embaixo. Eu tenho m dividido por 2 em cima, dividido por raio ao quadrado dividido por 16 embaixo. Então, eu vou fazer a fração de cima multiplicado pelo inverso de baixo. O que vai dar isso? Vai dar constante de gravitação universal G, que multiplica m vezes 16, dividido por 2 vezes o raio ao quadrado. Tá? E aí eu posso fazer a simplificação nessa fração do 16 dividido por 2. Então, vai resultar que a gravidade para o planeta X é quem? É constante de gravitação universal vezes 8 vezes a massa dividido por r ao quadrado. Observem, gente, comparem agora o valor da gravidade de y e de x. O que muda entre eles? Ó, gravidade de y é g, m dividido por r ao quadrado, igual, é isso a gravidade de y, a gravidade de x é g vezes 8 vezes m dividido por r ao quadrado. G vezes m dividido por r ao quadrado está igual nos dois. A diferença é que na gravidade do planeta X, né, esse valor é multiplicado por 8. Tá? Portanto, a gravidade, né, a gravidade de X vai ser 8 vezes o valor da gravidade de Y. Tá? Então, diminui o raio do planeta, aumenta a gravidade dele. Certo? Aumenta a gravidade dele. Então, a gravidade do planeta X, 8 vezes o valor da gravidade do planeta Y. Tá? E com isso, então, fechamos o conteúdo desta aula. Igualmente, as outras vocês vão ficar com atividades, né? Para desenvolver naquele esquema de entrega, tudo certinho. Tá? O atendimento dessa aula, gente, tá? O atendimento dessa aula aqui, a gente vai ter na terça-feira que vem, certo? Aí na terça-feira que vem eu vou passar algumas orientações para vocês a respeito da outra semana, ok? Então, para finalizar, deixa eu mostrar aqui um pouquinho do campus para vocês, né? Vamos ver, ó, para vocês matar a saudade de como é que tá o campus aí, gente, ó. Olha que maravilha. Mas tá deserto, né? Não tem ninguém, só eu aqui. Eu e os passarinhos aqui para fazer companhia, tá? Já que eu precisei vir aqui, por que não gravar a aula aqui com vocês, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula. Abração, tudo de bom para vocês, bons estudos aí.